E aí pessoal, tudo certo? Olha, estou gravando esse vídeo, vai ser um vídeo curto, um vídeo rápido, mas com todas as informações necessárias que vocês precisam do ponto de vista de revisão de prova. Então a prova está marcada com o capítulo 6 do livro 2, que a gente trata sobre as grandes navegações. Essa imagem inicial traz aí aquela imagem de caravelas, né, e todas as rotas que foram traçadas nas grandes navegações, saindo das regiões ibéricas, né, Portugal e Espanha, fazendo o périplo africano e chegando até a América. Então, olha só, até o século XV, o Oceano Atlântico foi pouco frequentado, pois havia uma mentalidade medieval que despertava medo e insegurança. Coloquei essas duas imagens para vocês lembrarem daquela primeira atividade que nós fizemos do capítulo, onde vocês foram colocando o nome daqueles animais que vocês viam lá na página, né? Alguns animais reais e outros imaginários. Então, essa era a mentalidade que existia no período das grandes navegações. Por isso, despertava grande medo e insegurança, e as grandes navegações só puderam acontecer a partir do século XV. Além do que as questões náuticas, né, dos instrumentos náuticos que eram utilizados para poder desbravar os oceanos. Então, por isso que até o século XV, o Oceano Atlântico não foi tão frequentado, por conta desse medo e da insegurança. As grandes navegações, né, os países que se destacaram foram dois os países que mais se destacaram. No caso, no início teve o domínio luso-espanhol. Eu estou utilizando, portanto, os termos que geralmente são utilizados, tá bom? Luso-espanhol, que faz referência a Portugal e Espanha, ou então os países da região ibérica, que é a mesma coisa, tá? Até aqui no canto vocês estão vendo, né? Ibérico, que se refere à Península Ibérica, Espanha e Portugal, ou pertencente à mesma. Característico ou comum à Ibéria, antigo nome da Espanha. Portanto, os dois países que se destacaram, não quer dizer que foram só eles, tá? Mas os dois países que se destacaram foram Portugal e Espanha. Desses dois países, a gente percebe que houve um impasse, né? Porque os dois chegaram à América, né? Tanto Portugal quanto Espanha, então tiveram desentendimento, tiveram que resolver esse problema. Como foi que eles conseguiram resolver? Através de um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. Esse tratado que vocês já devem conhecer, né? Que foi um acordo que demarcou as áreas de domínio territorial de Portugal e Espanha. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo firmado entre o Reino Português e a coroa castelhana da Espanha, cujo objetivo era a demarcação e divisão das terras conquistadas por ambos os reinos durante as grandes navegações. Então, para resolver esse impasse de quem ia colonizar determinada área, foi feito então esse acordo entre Portugal e Espanha, chamado de Tratado de Tordesilhas. Portugal e Espanha tiveram os financiadores, né? Não só Portugal e Espanha, mas todos os países que participaram das grandes navegações tiveram aí o apoio da burguesia e da nobreza. Nesse slide que vocês estão vendo agora, tem falando um pouco sobre a nobreza, falando um pouco sobre a burguesia, mas aí deixa para um outro entendimento. A gente já falou muito sobre esses dois grupos. O que preciso entender agora é que esses dois grupos foram os grandes financiadores desses grandes empreendimentos, das grandes navegações, a burguesia e a nobreza. Portugal acaba tomando a dianteira e passando à frente da Espanha nesse processo das grandes navegações, tá? Quais foram os fatores do pioneirismo português, ou seja, os fatores que proporcionaram Portugal sair na dianteira, ser o primeiro país a desbravar, a entrar nesse processo das grandes navegações? Foram eles: centralização política, posição geográfica favorável. Não esqueça desse primeiro ponto. Portugal era um emaranhado de reinos, né? E aí esses reinos se unificaram em um só, fazendo com que houvesse uma centralização política.
tendo uma centralização política, os objetivos já ficavam mais claros, tá? Então, tópico 2, posição geográfica favorável. Nesse mapa que vocês estão vendo pequenininho aí embaixo, vocês percebem duas áreas de vermelho. A menorzinha é a região ibérica, Espanha e Portugal. Então, observa que tem uma região estratégica, né, já no Oceano Atlântico. E a outra que é a América. Por isso, deu a possibilidade deles virem à América, né? Também tinham bons conhecimentos em navegação, domínio de construção de caravelas, que eram os navios utilizados nas grandes navegações, e capital para investimentos, aqueles capitais, aquele dinheiro, o investimento que vinha da burguesia e da nobreza. Consequências da expansão marítima. Quais foram as consequências? O descobrimento de metais preciosos, ouro, prata e diamante, no Novo Mundo. O Novo Mundo, como a gente viu, era assim como eles chamavam a América, até então desconhecida ou inexplorada por outros povos que não os seus nativos, né? Então, primeira grande consequência, descobrimento de metais preciosos no Novo Mundo. Outra consequência, mudança do eixo econômico europeu, do Mediterrâneo para os oceanos Atlântico e Índico. O comércio na Europa girava em torno do mar Mediterrâneo, que controlava ali a África, a Ásia, a Europa. Como Espanha e Portugal não tinham espaço nesse território, eles desbravaram o Atlântico. Então o eixo econômico sai ali do mar Mediterrâneo e vai para o Oceano Atlântico e Índico. É mais uma consequência. E outra consequência vai ser a formação de impérios coloniais e o processo de europeização do mundo, ou seja, a Europa vai se colocar como sendo o lugar de progresso, o lugar de conhecimento, o lugar de ciência, e começa a colonizar diversas regiões, não só na América, mas também em outros continentes. Então é isso, pessoal, de forma bem simples, de forma bem direta, esses são os temas e o conteúdo que vocês vão estar precisando para a prova, tá bom? Leiam o slide que eu vou deixar, assistam o vídeo quantas vezes for necessário e tenham todos uma boa prova. Até mais!